Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, dia 14 de Reshvan de 5.882. No dia de hoje, em 1944, ocorreu um assassinato que marca a história do povo judeu. Hannah Senesh é uma moça que fez parte de um grupo de 37 paraquedistas judeus voluntários que o exército britânico levou à Iugoslávia para darem apoio às forças antinazistas e, ao mesmo tempo, tentar evacuar judeus da Hungria. Após saltarem de paraquedas sobre a Iugoslávia, tomaram conhecimento que a Hungria caíra em mãos nazistas e foi decidido abortar a missão. No entanto, Hannah Senesh e mais 2 companheiros decidiram prosseguir e entrar na Hungria. Ela foi capturada na fronteira, feita prisioneira e negou-se a colaborar com seus captores, informando quem eram seus parceiros e qual era o seu contato, quem eram seus contatos no exército inglês. Foi surrada, perdeu todos os dentes, teve hemorragias, apanhou muito durante alguns meses, mas não denunciou os seus companheiros. Finalmente, foi condenada à morte por fuzilamento e no dia de hoje, em 1944, foi assassinada aos 23 anos de idade. Deixou um grande legado de poesias, e uma delas foi musicada, ganhando imenso sucesso. É a música que leva as palavras Eili, Eili, Shelo yigamer leolam, Achol vehayam rishru shelamayim. Meu Deus, que não acabe eternamente a areia e o mar e o borbulhar das ondas que se transformou numa música famosa. Fica aqui a nossa sentida homenagem a esta heroína judia morta aos 23 anos. E sem mais delongas, vamos às manchetes. Situação libanesa que era de caos econômico pode caminhar para a guerra civil. Terremoto na Grécia foi sentido em Israel. Jovens árabes em Jerusalém em atos de violência contra a polícia e contra veículos civis na região do Portão de Damasco. Israel decide preparar-se militarmente caso seja necessário conter o avanço da bomba atômica iraniana. Passeio em balão de ar quente termina em tragédia aqui em Israel. A visita de Benny Gantz a Abu Mazen traz resultados positivos para os palestinos. E um estudo publicado hoje mostra a eficiência extrema da terceira dose da vacina contra o Covid-19. Se você gostou das manchetes que você acaba de ouvir, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso site, inscreva-se no portal, é muito importante para nós. E nos dê aquela força, divulgando o nosso vídeo, compartilhando com seus familiares e amigos. E vamos às notícias. O nosso vizinho do norte, o Líbano, vem sofrendo uma crise econômica que o Banco Mundial define como sendo a mais grave em todo o mundo nos últimos 150 anos. O índice de pobreza absoluta já supera 50% da população. O desemprego é terrível, falta de moeda estrangeira impede importações e, portanto, faltam combustíveis e alimentos, além de remédios. Ao lado de tudo isso, desde a última quinta-feira, o país caminha para um risco sério de guerra civil. Uma manifestação do Hezbollah e seus aliados pretendia derrubar o juiz que lidera as investigações sobre as explosões no porto de Beirute, que destruiu uma grande parte da capital. Como se sabe, o Hezbollah é o principal suspeito de armazenar material proibido no porto, o que levou à destruidora explosão na capital. Para isso, o Hezbollah e forças xiitas organizaram uma marcha que foi interceptada por forças cristãs e sunitas que se opõem ao Hezbollah, que é xiita. No confronto armado, houve 7 mortes de membros do Hezbollah e dezenas de feridos. Aparentemente,
Já há dentro do Líbano xiitas que começam a acusar o próprio Hezbollah como responsável pelos problemas libaneses, o que já ocorria há muito tempo, tanto entre cristãos como entre sunitas e drusos. O Hezbollah acusa os cristãos de armarem uma emboscada, fato que é negado pelas lideranças cristãs. A liderança das forças libanesas, que é um grupo cristão, afirma ter vídeos provando que membros do grupo Hezbollah e do grupo similar Amal entraram em áreas cristãs portando armas automáticas de alto calibre e poder de destruição para intimidar a população e também derrubar o juiz Tarek Bitar, que investiga a ocorrência das explosões. O que forças cristãs fizeram, dizem as lideranças, foi defender a população local e evitar massacres. Por seu lado, o Hezbollah acusa as forças libanesas de espalharem boatos para causar pânico entre os cristãos sob a alegação de que o Hezbollah planeja atacá-los, o que, segundo eles, não é verdade. Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, diz que o juiz Bitar está sob influência ocidental e tem como meta incriminar o Hezbollah. E diz ainda que, caso ele não seja demitido, os aliados do Hezbollah deixarão a coalizão de governo. As forças libanesas, que é um movimento cristão, acusam o Hezbollah de querer escapar das necessárias punições e chama seus simpatizantes para que se sentem no chão, na praça em frente à Suprema Corte do país, em silêncio, para demonstrar apoio ao juiz Bitar. Hoje, no início da tarde, um porta-voz de Samir Gegea, que lidera o grupo cristão Forças Libanesas, disse que os cristãos estão numa luta pela sobrevivência frente ao Hezbollah e acrescentou: não temos medo de suas ameaças. Israel, por seu lado, observa o desenrolar da crise, já que em momentos de tensão a tendência é procurar um inimigo externo para desviar a atenção. Para tanto, Israel destinou cerca de 100 milhões de dólares para a construção de barreiras físicas na fronteira entre Israel e o Líbano que impeçam o avanço, seja de forças militares, seja de veículos de terroristas oriundos do Líbano. Um terremoto ocorrido na manhã de ontem na Grécia foi sentido aqui em Israel. O terremoto de 5,8 na escala Richter ocorreu a 600 quilômetros de Haifa, na ilha de Creta. Às 8h24 desta manhã, pessoas de diversas áreas de Israel notaram tremores aqui em Holon, uma das cidades com maior número de pessoas informando o problema. Foi sentido em Holon entre 14 e 16 segundos. Há diversos vídeos mostrando lustres balançando, não há registro de prejuízos nem humanos e nem de patrimônio. No entanto, o Ministério de Defesa de Israel imediatamente determinou que seja criado um sistema de alerta por celular que avise a população da iminência de terremotos, e que, caso ocorram, que informe também quais as atitudes corretas a serem tomadas, os endereços de emergência e os hospitais capacitados para atendimento. O programa, segundo instruções do ministro da Defesa, deverá estar no ar, no máximo, até o próximo mês de abril. Será um programa similar ao aplicativo que já informa, desde 2018, os locais em risco quando o inimigo envia foguetes. O aplicativo de alerta sobre foguetes já salvou milhares de vidas aqui em Israel. Jovens árabes vêm promovendo ondas de violência frente ao postão de Damasco, em Jerusalém Oriental. Hoje, atacaram policiais e a violência se expandiu para ataques com pedras contra veículos particulares e ônibus que trafegavam pela região. Passageiros dos ônibus deitaram-se no chão para evitar serem atingidos. Houve 2 vítimas atingidas por pedras e por estilhaços dos vidros quebrados dos ônibus. Ambas as vítimas estão em estado leve, mas houve diversos danos grandes a muitos veículos apedrejados, a maior parte deles perdendo todas as suas janelas de vidro. Esse tipo de manifestação violenta vem ocorrendo na região há cerca de 2 semanas. Inicialmente, tratou-se de briga de rua entre jovens judeus e jovens árabes.
os jovens judeus que vinham para a região e eram provocados por jovens árabes foram instados a pararem de vir sob pena de prisão e deixaram de fazê-lo depois de 3 ou 4 dias. No entanto, as manifestações da juventude árabe continuaram, mudando o foco para atacar os policiais com pedras e com fogos de artifício. Nos últimos dias, os grupos cresceram, compostos por jovens, muitos dos quais menores de idade. Eles se dirigem ao portão de Damasco para provocar os policiais, atiram pedras, criam problemas ao trânsito local. Como relatado, ontem o movimento começou a atingir veículos e foram feitas 22 prisões de manifestantes. Não parece haver nenhum motivo específico para essas manifestações, podendo tratar-se de incitação à violência, muito similar às brigas de torcidas organizadas no futebol brasileiro. O ponto preocupante é o número alto de menores de idade que participam desses atos. Eu vi ontem um noticiário no Brasil que não esclarece a proporção dos incidentes. Eu quero dizer que esses incidentes ocorrem na avenida em frente ao portão de Damasco, uma única rua e numa extensão inferior a 600 metros. Ontem, um policial não uniformizado dava cobertura a um outro policial que executava uma prisão de um manifestante que tentava de todas as formas se desvencilhar desse policial. Naquele momento, um grupo de jovens árabes foi em direção àquele policial para tentar libertar o amigo. Vendo o seu companheiro em risco iminente, este policial à paisana deu 2 tiros para o ar e dispersou aquele grupo de jovens, permitindo a prisão. No entanto, o noticiário que eu vi no Brasil mostra este incidente, que não demorou mais do que 18 segundos, em loop, durante quase 1 minuto, parecendo uma verdadeira guerra civil com um monte de tiros, que não é o que ocorreu. É uma lástima que alguns jornalistas brasileiros utilizem desse método para criar pavor e mostrar uma situação muito mais tensa do que realmente ela é. Já o Irã vem avançando de forma perigosíssima em seu programa nuclear. Não existe nenhuma dúvida que o Irã atômico é a maior ameaça a Israel, principalmente dadas as recorrentes afirmações de lideranças iranianas que querem e vão destruir o Estado de Israel, inclusive colocando uma data para este fim. Essa exacerbada violência verbal e o avanço iraniano paralelo na Síria, no Iraque, no Líbano, no Iêmen, e agora também a iminente possibilidade de uma bomba atômica iraniana, levou Israel a tomar uma importantíssima decisão estratégica: preparar-se militarmente para enfrentar o Irã. Para isso, Israel aprovou a destinação de 5 bilhões de shekalim, algo como 1,6 bilhões de dólares, para desenvolvimento específico de atividades imateriais para um eventual confronto contra o Irã, que inclui drones para coletas de informações, sistemas de computadores para analisar o que vem ocorrendo dentro do Irã e, inclusive, espionar, armamentos específicos para uma luta desta distância, uma vez que o Irã não tem fronteira com Israel, e a preparação também de aviões. Paralelamente, os Estados Unidos anunciaram recentemente o sucesso da criação de uma nova bomba que pesa 2,5 toneladas e que é capaz de atingir e destruir condições subterrâneas extremamente profundas e protegidas, mesmo aquelas que são fortemente protegidas por túneis de concreto. É importante afirmar que Israel não tem aviões capazes nem de transportar e nem de lançar esse tipo de bomba. Porém, o novo orçamento pretende preparar o país para um ataque preventivo caso o desenvolvimento iraniano atinja um ponto crítico. O Irã nuclear não é ameaça apenas para Israel, mas preocupa também os Emirados Árabes, o Egito, o Bahrein, países que já estabeleceram relações com Israel e também, principalmente, a Arábia Saudita.
Em recente visita a Israel, o primeiro-ministro Naftali Bennett deixou bem claro ao presidente Joe Biden os riscos imensos, não só para Israel, mas também para inúmeros países ocidentais aliados dos Estados Unidos. E ouviu de Biden que os Estados Unidos tentarão reabrir as negociações do programa nuclear com o Irã para evitar que cheguem à sua bomba atômica. E Biden teria acrescentado que, caso as conversações não cheguem a bom termo, há alternativas, outras que ele não quis especificar quais seriam. Naftali Bennett disse que é chegado o fim da época dos discursos e é necessário se partir para ações. O passeio em balões de ar quente é uma atividade turística bastante popular em Israel e quase que absolutamente seguro. Exatamente por esse motivo, o acidente ocorrido ontem toma proporções muito grandes. Um operador de balão, por motivos ainda ignorados, ficou agarrado à parte externa do cesto do balão e veio a despencar a 100 metros de altitude, tendo morte imediata. O preparo do balão exige a participação de um operador que fica dentro do cesto e alguns operadores externos. Um dos operadores externos ficou com a mão presa ao suporte de ancoramento enquanto o balão começava a subir, sem que esteja claro como ele prendeu a sua mão ali, uma vez que não é permitido colocar a mão naquele lugar. Pode ter sido uma falha humana ou uma tentativa desse funcionário em soltar o ancoramento externo que ele imaginou naquele momento estar preso. Este é o primeiro acidente desse tipo em todos os anos deste esporte e dessa atividade turística. E exatamente por isso deixou uma profunda marca de tristeza em todo o país. No final do mês passado, o ministro de Defesa, o general reformado Benny Gantz, fez uma visita a Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, que utiliza também o nome de guerra Abu Mazen. Foi o primeiro encontro de uma autoridade israelense de alto nível com Abu Mazen em mais de uma década. Já na manhã seguinte, Gantz informou que Israel daria diversos passos para a criação de confiança mútua e uma reaproximação. E anunciou um empréstimo de 500 milhões de shkalim, ou seja, 155 milhões de dólares, para evitar o colapso iminente da autoridade palestina por problemas econômicos. Gantz também disse que Israel analisaria a questão de 4 mil palestinos que vivem nas áreas da autoridade palestina sem que tenham documentação. Hoje, Benny Gantz autorizou a emissão de documentos para 1.200 desses palestinos. Os outros 2.800, que são majoritariamente beduínos que fugiram da faixa de Gaza quando o Hamas expulsou a autoridade palestina de lá e tomou o governo após uma guerra civil, e estes habitantes não têm documentação legal. Muitos, desses beduínos jamais solicitaram a legalização de seus documentos. Há também o caso de palestinos que saíram do país e não regressaram em um ano sem informar que pretendiam fazê-lo. A lei em Israel é clara: quem sai do país, seja ele judeu, cristão, islâmico, druso, seja lá quem for, sai do país por mais de um ano e não anuncia o interesse de retorno, tem o seu RG cancelado. E alguns desses palestinos estavam nesta situação, mas voltaram a Israel sem declarar, sem registrar a sua volta e, portanto, não têm o equivalente ao RG, o que não lhes permite trabalhar em Israel, mas estão somente na autoridade palestina. Claro que, como em Israel os salários são entre 4 e 5 vezes mais altos do que na autoridade palestina, o interesse deles é trabalhar aqui no país. O general Hassan Elian, que é ele próprio árabe druso, e responsável pelo que ocorre dentro da área da autoridade palestina, disse que todos os documentos, as solicitações serão analisadas e estão sendo emitidas até agora por razões humanitárias, e os casos ainda não solucionados serão objeto de estudos individual. Eu quero ressaltar que o general Hassan Elian, que é árabe druso, é um de muitos oficiais e soldados árabes no exército israelense, onde há drusos, cristãos
e muçulmanos árabes, e, em paralelo, ressaltar que há 53 países islâmicos no mundo nos quais não há sequer um único oficial judeu. E, finalmente, sobre a Covid-19. Um estudo publicado hoje confirma o fenomenal efeito da dose de reforço, a terceira dose da vacina anti-Covid-19. Antes da aplicação da terceira dose, funcionários de hospitais israelenses foram convidados para um estudo da eficiência da vacina. 346 funcionários com idades entre 64 e 73 anos de idade aceitaram o convite. A análise dos anticorpos imediatamente anteriores à aplicação da terceira dose deram uma média de anticorpos de 3,67. Qualquer número acima de 1 já dá proteção. Reanalisados 10 dias após a terceira dose, a dose média de anticorpos em 95,7% dos voluntários subiu 50 vezes, de 3,67 para 150. Já era um resultado esperado, porém agora temos a comprovação científica. É claro que apenas a contagem de anticorpos não dá toda a dimensão da proteção. É necessário avaliar também a memória celular. Mas dos 346 voluntários, apenas 2 não tiveram crescimento de anticorpos e muito poucos tiveram aumentos menos impactantes. O estudo agora prosseguirá para buscar a falta de reação nos 2 indivíduos e também o aumento moderado em alguns outros. Paralelamente, serão feitos novos exames após 6 meses e 8 meses nos 346 voluntários para analisar a preservação da imunidade. E todos eles serão acompanhados para se identificar se algum deles virá a se infectar pelo Covid-19. E caso isto ocorra, se a infecção é assintomática ou não. Este é o primeiro estudo do gênero no mundo e deverá conseguir dados que indiquem ao Ministério de Saúde de Israel se uma 4ª dose será necessária ou não. Hoje foi identificado no aeroporto de Ben Gurion o primeiro caso da variante AY4.2. Esta é uma nova variante que está se alastrando na Inglaterra. Porém, este jovem de 11 anos era procedente da Moldova. A variante foi identificada no aeroporto, o rapaz foi imediatamente colocado em ambiente segregado e não há risco, no momento, de expansão desta variante em Israel. Não há nenhum dado ainda se essa variante é ou não resistente às vacinas existentes. Também não há nenhum dado se ela é mais ou menos perigosa que as variantes anteriores. O que se sabe da Inglaterra é que ela tem um fator de contaminação alto, ela se propaga rapidamente. Israel está fazendo todo o possível para evitar a entrada desta variante aqui em Israel e observando o que ocorre na Inglaterra. É importante assinalar que o caso desse jovem é o primeiro e único caso em Israel da variante AY4.2, lembrando que ela é mais uma das inúmeras variantes que apareceram aqui, das quais eu mencionaria a primeira, que foi a alfa, a segunda, que foi a chamada variante sul-africana, e depois tivemos a variante hindu, a variante brasileira, enfim, outras variantes, e o AY4.2 é mais uma desta longa série. Eu queria também mencionar que os resultados fantásticos da terceira dose, que reduziram de forma dramática o número de contaminados em Israel e levaram a uma redução do número de hospitalizados a apenas 340 hospitalizados hoje, dos quais 246 não vacinados, o que mostra a altíssima eficiência da vacina, que atingiu um número muito pequeno dos 6 milhões de israelenses, dos 6,5 milhões de israelenses vacinados. Amigos, por hoje é o que eu tinha a lhes dizer. Nos encontraremos novamente na próxima terça-feira, se Deus quiser. Até lá,
Saúde a todos e sucesso em todos os vossos caminhos.